Se uma das tuas metas para este ano é cuidar da tua saúde, este vídeo é para ti, porque hoje vamos falar sobre sono. Sim, para quem decide cuidar da sua saúde, não é? O sono é fundamental. Aliás, o sono é tão importante como comermos bem, movimentarmos o nosso corpo. O sono é de facto aquilo que nos permite recuperar a nossa energia. E por isso o nosso tema de hoje é como é que podes trabalhar para ter uma boa noite de sono sem recurso a comprimidos, mas sim estabelecendo aqui uma rotina de sono saudável. Por isso, se queres saber como, subscreve o canal, ativa as notificações e vamos começar. Lembrar que neste vídeo eu estou a referir-me a pessoas saudáveis, ok? Então há várias pessoas que têm doenças associadas à questão do sono, contudo, até mesmo essas pessoas que têm essas dificuldades podem beneficiar daquilo que hoje eu vou partilhar aqui contigo. Então, vamos lá começar. Quando nós analisamos a fundo, a maior parte das pessoas, aliás, se olhares ou se perguntares às tuas amigas, aos teus familiares, tu vais descobrir que a grande maioria das pessoas tem problemas com o seu sono. Tem insónias, não é? Acordar à meia da noite, não conseguir voltar a adormecer, ter dificuldade para adormecer logo no início da noite, porque temos a cabeça tão cheia de coisas, não é? Que não conseguimos de facto entrar ali no sono, relaxar e começar a dormir. Muita gente, quando acorda de manhã, sente cansaço, ou seja, sente que depois da sua noite de sono, tenha ela durado muitas ou poucas horas, sente-se na mesma cansado, exausta. Parece que teve a noite ali inteira a sonhar, a combater nos seus sonhos, não é? E que acordou realmente exausta. E há muita gente que tem, então, dificuldade em ter uma noite de sono regeneradora. E afinal o sono serve exatamente para isso, não é? E porquê é que isto acontece, não é? Porquê é que tanta gente tem distúrbios associados ao sono? Em primeiro lugar, porque nós levamos os problemas do nosso dia para a cama, não é? Nós não resolvemos os nossos problemas. Quantas vezes nós vamos pondo ali pensinhos naquilo que são os nossos problemas sem de facto os resolver, e a determinada altura eles vão crescendo, crescendo, crescendo e nós levamos esses problemas connosco para casa, nós levamos esses problemas connosco para a nossa noite de sono e nós não conseguimos desligar deles. Outra coisa que também acontece, e acontece sobretudo muito com as mulheres, é não descarregamos a nossa cabeça e acabamos por levar toda uma lista de tarefas, não é? Connosco para a cama. Ok, então amanhã quando eu acordar eu tenho que preparar o pequeno almoço dos miúdos, eu tenho que, o X tem que levar isto para a escola, não sei quantos tem que levar aquilo, eu tenho que fazer isto, eu tenho que ir tomar conta do cão, tenho que ir passear o cão, tenho que levar o carro à oficina, não é? E nós temos aquela lista na nossa cabeça, quando aquela lista poderia perfeitamente estar no papel, e estando no papel eu não tinha que me estar a preocupar se me vou ou não esquecer de alguma coisa que eu preciso de fazer amanhã, para a semana, para o mês que vem. Outra coisa que também acontece e que também nos causa distúrbios de sono é estar ansiosas em relação ao futuro e não conseguir desligar. Há um ensinamento que o meu avô passou para o meu pai, que o meu pai me passou para mim e que eu tento assim honrar enquanto cá estiver, que é: se ainda não é um problema, não penses sobre isso. Nós passamos a nossa vida a pensar sobre e se aquilo acontecer, e se o outro acontecer, e se eu fizer assim, como é que vai ser, e se... E a verdade é que a grande maioria das coisas nós não controlamos, não é? E como nós não controlamos, não vale a pena nós estarmos a viver hoje o problema que ainda não aconteceu. Quando o problema chegar, nós pensaremos em como resolver. Antes do problema chegar, não vale a pena colocar esses macaquinhos ali dentro da nossa cabeça. Outro motivo também para os distúrbios de sono, e aí já é culpa nossa, e aí sim está ao nosso alcance
mudar é não termos uma rotina de noite saudável. O que é que nós fazemos? Nós vamos para a cama com a televisão ligada, não é? Então estamos ali a ver televisão. Muitas vezes nós estamos a ver uma série, é uma série que nos entusiasma, da qual nós nem sequer conseguimos desligar, e depois a seguir o que é que nós queremos? Ok, deu ali a minha hora, eu vou desligar a televisão, vou desligar a Netflix e vou aqui ter uma noite super tranquila de sono, e obviamente isso não vai acontecer, não é? E por fim, outro motivo que causa também distúrbio do sono e que é muito comum, não é? E há outros motivos, mas aqui quero trazer os mais comuns, é cometermos pequenos erros que nos despertam em vez de nos relaxarem, ok? Então, por exemplo, às vezes nós achamos que tomar um copo de vinho à noite nos vai relaxar e é mentira. Até nos pode relaxar numa fase inicial, mas se acordarmos à meia da noite, nós vamos ter insónias. Por exemplo, quem tem o hábito de fumar antes de dormir também vai causar excitação, não nos vai relaxar, ao contrário do que muita gente também pensa, ok? E agora que já sabemos porque é que isto acontece, eu quero explicar-te quais é que são os problemas associados ao facto de não cuidares do teu sono, de não teres uma noite de sono regeneradora. Em primeiro lugar, e aquele que é assim, aquele que é o mais óbvio, não é? É o cansaço acumulado, não é? Nós vamos ficando cada vez mais cansadas. Nós sentimos que precisávamos dormir um dia. Nós, às vezes, chega ao fim de semana e nós dizemos assim, queria dormir todo o fim de semana para recuperar. E a verdade é que o sono perdido, ele não é recuperável, não é? A verdade é esta. Há muita gente que não sabe isto, mas o sono que nós perdemos naquela noite, ele não é recuperável. O que nós podemos fazer é mudar e a partir dali começar a ter boas noites de sono. Mas o sono que perdemos vai causar danos em nós e não os podemos recuperar. Então, o que acontece também depois de uma noite mal dormida é que nós fazemos piores escolhas alimentares. Porquê? Porque nós precisamos de mais energia ao longo do dia, nós estamos com menos paciência para preparar refeições mais nutritivas e, portanto, associado a menos paciência e ao facto de precisarmos de mais energia, nós vamos consumir, adivinha o quê? Mais açúcar, não é? Então, muitas vezes nós, quando estamos cansadas, o que é que nós pensamos? Vou só ali comer aquele chocolatinho. E, tendencialmente, se nós temos mais noites, a seguir fazemos mais escolhas, a seguir precisamos de mais açúcar, o que é que vai acontecer? Nós vamos começar a engordar, não é? Então, o sono tem também como consequência o facto de nós engordarmos. Para além de que existem também uma série de outras coisas que acontecem dentro do nosso corpo que também nos levam a engordar, mas que não vale a pena trazer aqui para este vídeo. Outra coisa que também acontece é ficarmos mais irritadas, não é? Lá está, temos menos paciência, não podemos que nos digam nada e, portanto, muitas vezes nas noites em que nós dormimos mal, o que é que nós queremos? Estar ali no nosso canto, que ninguém nos diga nada, que ninguém nos incomoda, que ninguém nos chateie, não é? Porquê? Porque estamos mais irritadas e sabemos que vamos reagir de uma forma que não queremos reagir. Outra coisa que acontece também é a confusão mental. Muita gente às vezes diz, vê lá como é que está a minha memória, que eu agora já não me lembro de nada, e eu já não me lembro se era para fazer aquilo, se era para fazer o outro, eu já não me lembro se era para ir por esta estrada ou se era para ir para aquela. Então é normal. A confusão mental está também associada a más noites de sono. Ainda também nós ficamos com o nosso sistema imunitário fragilizado, então normalmente pessoas que dormem mal, pouco e mal, têm muitas vezes mais constipações, por exemplo, quando muda a estação, não é? Apanham mais facilmente alguma coisa que os filhos têm ou que acontece lá, ou uma constipação, por exemplo, que alguém tem lá no escritório. Então o nosso sistema imunitário, sim, ele fica mais fragilizado. Outra coisa que também acontece é nós ficarmos mais emocionais, não é? Então alguém nos diz, alguém nos critica e nós levamos aquilo a peito, levamos aquilo para o nível pessoal. Alguém nos diz, o nosso marido diz alguma coisa que nós não gostamos e nós fazemos o quê? Choramos, não é? Os nossos filhos, de repente, têm ali uma grande vitória e nós emocionamos-nos assim a níveis extremos. Então nós ficamos também mais emocional. E obviamente, não é? No fim disto tudo, a nossa aparência, ela também vai ficar prejudicada. Porquê? Porque não deixamos que o nosso corpo regenere e, portanto, vão aparecer as rugas, as olheiras, não é? Toda aquela coisa que nós, mulheres, não queremos que apareça. Eu acho que os homens também não, não é?
Então, o que é uma noite saudável para um adulto? E um adulto deve conseguir dormir, não é? Entre 7 a 8 horas, um sono de qualidade todos os dias. E aqui desmistificar também uma coisa, porque muita gente acha, não, mas eu durmo 10 horas. Quem dorme demais, muitas vezes também tem um problema escondido. Muitas vezes o dormir demais, não é único nem é exclusivo, mas muitas vezes o dormir demais está associado a depressões, ok? Então, se desse lado achas que para teres uma boa noite de sono tens que ter ali 10 horas, podes estar a entrar num campo de depressão ou de uma outra qualquer doença ou condição, não é? Que também precisa de ser revisto. Claro que há pessoas que precisam de 10 horas de sono por dia, adultos, mas isso é uma exceção. Estima-se que apenas 1 a 2% da população mundial precisa de mais de adulta, precisa de mais de 8 horas de sono para ter uma noite regeneradora. Então, juntando aqui tudo isto, não é? Como é que nós podemos ter uma boa noite de sono? E em primeiro lugar, criando uma rotina. Uma rotina de sono é fundamental. Ter horas para dormir, ter horas para acordar e fazê-lo ao fim de semana também, não é? Eu sei que há muita gente que pensa assim, não, eu vou chegar à sexta e vai ser a loucura. Não, nós também à sexta, ao sábado, ao domingo, nós devemos ter sempre a preocupação de nos deitarmos, de adormecermos e de acordarmos à mesma hora. E quem tem filhos sabe que muitas vezes eles são despertadores, não é? Nós temos um cá em casa, então ao fim de semana ele acorda às 7h30. Então é muito importante nós termos esta rotina e dizer também que uma hora maravilhosa para estarmos a dormir é às 22 horas. Ou seja, às 22 horas todas nós devíamos estar na caminha a fazer o nosso sono de beleza para depois acordarmos às 6 horas da manhã, ok? Então isto seria assim o ideal, não é? A glória, conseguir adormecer às 22 e acordar às 6 da manhã. Outra coisa que nós também podemos fazer aqui para a nossa rotina é começar a desligar 1 ou 2 horas antes de ir para a cama. Eu já vou dizer aqui algumas coisas que nós podemos incluir na nossa rotina noturna, mas é importante nós pensarmos nisto. Uma rotina noturna não começa no momento em que eu me deito na cama, mas sim 1 ou 2 horas antes. Depois, outra coisa também muito importante é a questão do autoconhecimento e eu perceber o que é que funciona para mim e o que é que não funciona para mim. Há muitos mitos associados à questão do sono e, por exemplo, para muitas pessoas o banho relaxa e para outras pessoas o banho desperta, ok? Isto também tem aqui uma explicação, já vou dar-la daqui um bocadinho, mas é importante nós conhecermos e percebermos o que é que de facto funciona ou não funciona para nós. E depois, obviamente, é construir uma rotina de sono que funciona para mim, no tempo que eu tenho disponível. Se eu não tenho muito tempo disponível, eu vou usar o tempo que eu tenho disponível e incluir aquilo que eu consigo incluir e que funcione para mim. E muitas vezes, obviamente, que funciona não só para mim, mas também para as pessoas com quem eu vivo, não é? Para a minha gestão familiar. Então, se eu tenho filhos, se calhar eu vou ter um tipo de rotina noturna. Se eu vivo sozinha, se calhar eu vou ter outro tipo de rotina noturna e está tudo certo com isso. Nós não temos que copiar a rotina noturna de ninguém. Então, vamos lá. O que é que nós podemos então incluir na nossa rotina noturna, não é? Nestas horas, nesta 1 hora, 2 horas que nós temos para preparar a nossa noite de sono e que pode fazer todo o sentido. Podemos incluir, por exemplo, exercícios respiratórios. Porquê? Porque vai ali desacelerar o nosso corpo e nós vamos começar a entrar no modo de relaxamento. Podemos sim tomar um banho relaxante. E muita gente diz que um banho relaxante é um banho quente. Mas a verdade é que se vamos tomar um banho com o propósito dele ser relaxante, o nosso banho deve ser tépido. Porquê? Porque nós não devemos subir muito a nossa temperatura corporal, porque se o fizermos, nós vamos ter uma pior noite de sono. Então é por isto muitas vezes que o banho a algumas pessoas desperta e para outras pessoas relaxa. Então, se queres incluir o banho relaxante na tua rotina noturna, pensa num banho com água tépida. Outra coisa que podes incluir na tua rotina noturna é uma meditação, uma oração, não é? Para quem pratica, um silêncio intencional, aquilo que para ti fizer sentido e que represente uma prática de conexão. É algo que também ajuda muitas pessoas a relaxar, a encontrarem-se, a virarem-se ali um bocadinho mais para dentro. A leitura também é algo maravilhoso que nós podemos incluir na nossa noite de sono,
na nossa rotina de sono, mas é muito importante nós termos aqui em consideração que não devemos ler livros ou de ficção que nos estimulem, por exemplo, thrillers ou alguma coisa que nos estimula ali, que nós estejamos tão dentro do enredo que não consigamos adormecer, ou então ler livros técnicos também não é uma boa opção. Porquê? Porque muitas vezes nós estamos a ler o livro e pensar como é que vamos aplicar e depois a nossa cabeça começa a trabalhar, então também não é uma boa opção. Portanto, ler assim um livro light, tranquilo, tipo telenovela, não é? Vai ajudar bastante. Depois, escrever. E escrever pode ser escrever sobre o nosso dia, sobre aquilo que nós fizemos, o que é que nos deixou satisfeito ou o que é que não nos deixou satisfeita, mas também pode ser escrever para limpar a cabeça, ou seja, eu sei que amanhã tenho que fazer isto, e está tudo na minha cabeça, não está nada na minha agenda, então eu vou agarrar num papel e numa caneta e eu vou escrever para eu tirar da cabeça e conseguir relaxar. Só o simples facto de fazer isto muitas vezes já nos ajuda a relaxar. Depois, outra coisa também importante é decidirmos a que horas é que vai ser a nossa última refeição do dia. Nós não devemos deitar-nos com a barriga cheia. O que vai acontecer é que o nosso corpo vai focar-se na nossa digestão em vez de se focar na nossa regeneração, ok? Então, o ideal é nós comermos ali cerca de 1 a 2 horas antes de irmos dormir. Depois, reduzir a ingestão de líquidos também é muito importante. Para quê? Para não nos levantarmos várias vezes ao longo da noite para irmos à casa de banho. Claro que se para ti faz sentido beber um chá quentinho antes de adormecer, está tudo certo. Mas bebe ali uma caneca mais pequenina para sentires aquele conforto, mas depois não ires não sei quantas vezes durante a noite à casa de banho. Outra coisa que podemos incluir também é passar tempo em família, com as pessoas de quem gostamos. Ali a brincar, a contar histórias do nosso dia, fazer algum tipo de partilha, não é? Também nos traz esse sentimento de missão cumprida, de que passamos tempo de qualidade nesse dia com as pessoas que para nós são importantes. Baixar as luzes de nossa casa é outra coisa que todas nós devíamos fazer. Muitas vezes o último espaço onde nós estamos é a cozinha e nós na cozinha muitas vezes temos aquela luz branca, não é? Forte. E essa não é uma boa luz para nos ajudar a relaxar. O ideal é nós termos assim luzes alaranjadas, amareladas, ali baixinhas, não é? Para depois conseguirmos induzir uma boa noite de sono. Esta agora eu sei que é difícil, não é? Mas desligar dos aparelhos eletrónicos. E não é só estar nas redes sociais, é também ver séries, é também ver televisão, é também consultar alguma coisa. O ideal seria nós desligarmos completamente de aparelhos eletrónicos e inclusive é fazê-los dormir num sítio diferente daquele onde nós estamos a dormir. Ouvir música calma também é algo que ajuda muita gente a adormecer. Aqueles sons da natureza, aqueles riachos, não é? Tempestades, bom, há música calma para todos os gostos, escolhe a tua, às vezes ajuda também a relaxar. Podemos também ter uma atividade de autocuidado, por exemplo, fazer uma máscara, colocar creme, não é? Cuidarmos de nós também muitas vezes ajuda-nos a relaxar. Podemos escolher alongar, e eu também acho que esta é uma atividade de autocuidado, mas alongar, não é? Tirar a tensão, muitas vezes a tensão que nós temos aqui nesta zona do pescoço, das costas. Outra ideia também é preparar alguma coisa para o dia seguinte que já nos deixe mais descansadas. Por exemplo, eu preparo sempre a minha roupa de ginástica para o dia seguinte, para chegar lá abaixo e já ser só vestir e vamos embora, não é? Caminhar até ao ginásio. Mas pode ser, por exemplo, já deixar lanches para o dia a seguir prontos, uma refeição pronta, não é? Então, aquilo que fizer sentido para ti e que, obviamente, vai facilitar o teu dia. Depois, utilizar a aromaterapia, não é? Muita gente gosta de utilizar a aromaterapia, dizem que a lavanda, não é? Ajuda muito, às vezes até há quem deite umas gotinhas de óleo essencial de lavanda nas almofadas porque ajuda a adormecer, mas a aromaterapia também pode ser algo que tu decidas incluir na tua rotina de sono. E por fim, evitar vícios. Já aqui falei do tabaco, do álcool ou então os estimulantes, como por exemplo o café ou o chá preto. E terminar dizendo que o sono é um processo biológico natural, não é? Do nosso organismo e ele é essencial a toda a reparação, seja física, seja mental, do nosso corpo e, portanto, ele é fundamental. A Organização Mundial de Saúde estima que cada 4, não é, em 10 pessoas dorme mal e por isso é muito importante nós pensarmos que não queremos fazer parte destas estatísticas dos 4, não é? Nós queremos estar lá nos outros 6 que têm uma boa noite de sono.
e por isso precisamos de ver o sono como uma prioridade na nossa vida. Portanto, se este ano decidiste que queres cuidar da tua saúde, pensa também em cuidar do teu sono, porque ele é fundamental para teres mais energia e para conseguires concretizar todas as tuas metas deste ano e dos próximos anos. E nós voltamos no próximo vídeo. Se este vídeo fez sentido para ti, deixa-me aqui o teu like e nós voltamos em breve com mais conteúdo para te apoiar neste teu processo de organização pessoal.